Oi, pessoal. Meu nome é Alejandro. Eu sou cubano que moro em Pará de Minas. Minha plataforma de conteúdo é Psicologia com Alejandro. Muito obrigado pelo apoio aos vídeos anteriores que a gente já feito em português. Muito agradecido com todos vocês que estão dando apoio ao nosso conteúdo. Aqui hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Como todos vocês conhecem, 4 de outubro, aqui no Brasil vai ter eleições presidenciais. E há um assunto que como imigrante me preocupa, como cubano, e é a imigração ilegal, que como vocês sabem, como muitos conhecem, vem no jornal, vem as publicações. Muito pessoal está vindo de Cuba para aqui de maneira ilegal. Igual eu, né? Eu contei um vídeo anterior que eu fui a Colômbia, de Colômbia a Guiana Inglesa, e aí atravessei tal e tal e tal. Em um ano passado, gente, mais de 55.000 cubanos entraram de maneira ilegal ao Brasil. Em este ano, em reporte do abril, já tem mais de 30.000 cubanos em 2026 que han entrado de maneira ilegal a este país, este gran país que dá muitas oportunidades, que é muito abençoado. Só que a imigração ilegal é um tema que o governo brasileiro, qualquer quem gana as eleições, tanto faz. Só que isso é um tema que o presidente deve resolver. Esse assunto da imigração ilegal. Por quê? Já que se está aceitando a todo cubano, a todo imigrante aqui neste país, então tem vários jeitos, várias formas de que essa pessoa entre aqui de maneira legal. Por exemplo, uma delas pode ser o visto de trabalho. Aqui no Brasil tem muitas vagas, somente aqui em Pará de Minas, o Cine Trabalho posta mais de 1.000 vagas todos os dias, só em Pará de Minas. Agora imagina em las grandes metrópoles, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Bahia e tal e tal e tal. Há milhões de vagas que estão à disposição do povo todos os dias. E o povo cubano quer vir aqui a trabalhar, quer vir aqui a ter uma melhor condição de vida. Então, uma opção que o governo poderia tomar seria visto de trabalho. Por exemplo, vem a trabalhar aqui na empresa tal, empresário se faz responsável de la legalização da pessoa, vem legal de Cuba e tal e tal. Não tem que atravessar rio, não tem que acontecer coisas que infelizmente algumas vezes acontecem, né? E outra opção, a parte do visto de trabalho, pode ser a reunificação familiar. Ou seja, muitos cubanos aqui ganham menino, né? E a lei brasileira dá oportunidade de residência permanente aos pais do menino, avô, avô e irmão. Mas quem não ganha menino deveria ter o direito de fazer convite a seus familiares, a seus parentes. Claro que se tem uma estabilidade econômica, se tem uma condição financeira que permite assumir todo esse pessoal aqui. Então, essas duas opções poderiam ser estudadas pelo governo, que vai ganhar as eleições dia 4 de outubro ou dia 25 se tem que ir a outra rodada. Porque a fronteira de Guiana com Brasil se está convirtiendo em um problema, e um problema que infelizmente o governo brasileiro está fazendo parte. Porque se você tem uma situação em seu país e não la enfrenta, você então está sendo parte do problema. Então tem essas duas opções. O outro assunto, gente, é que aqui tem mais de, sei lá, 100.000, 150.000 cubanos que somos solicitantes do refúgio político. De 2020
a 2025, governo atual de Luiz Inácio Lula da Silva, só deu 25 residências permanentes pela solicitação de protocolo de refúgio político. Então, Brasil tem uma lei que reconhece a los países em crise humanitária, como por exemplo, Venezuela, Haiti, Ucrânia. E eu posso falar com vocês, gente, família, de psicologia com Alejandro. Eu, com o conhecimento que eu tenho, posso falar com vocês com total certeza, com certeza absoluta, que Cuba hoje está em uma situação pior, muito pior que o Venezuela. E o Venezuela está considerado em crise humanitária. Então, a pergunta é a seguinte: por que Cuba não? O que tem que acontecer para que o governo brasileiro entenda que nosso país está em crise humanitária? Vocês acham que um país que tem 2 horas de energia cada 2 dias, que las distribuidoras de energia se han desconectado 6 veces, 6 ocasiões em menos de 2 meses em Cuba, e han deixado o país inteiro sem energia durante uma semana, 5 dias, 10 dias? O que mais tem que acontecer para que o governo brasileiro reconheça que Cuba está em crise humanitária? Então, se o governo brasileiro reconhece isso, aí automaticamente a gente, todos nós que entramos pela fronteira, pedimos refúgio político, tínhamos direito a uma residência permanente, aí nosso status migratório muda e a gente poderia convidar parentes, quem tem filho, quem tem mãe, quem tem pai, e aí isso seria uma opção para acabar com a imigração ilegal dos cubanos aqui ao Brasil. Para resumir, isso é um tema que deveria ter prioridade na política brasileira. Estão acontecendo muitas coisas nessa fronteira. O governo brasileiro tem que achar uma solução, tem que fazer parte da solução e não do problema, gente. Esse é o comentário que eu queria fazer hoje com vocês. Se vocês gostam do meu conteúdo, se vocês gostam do que a gente fala aqui, eu peço para compartilhar, para inscrever em todas as nossas redes sociais. Somos Psicologia com Alejandro, aqui falamos de todo e de todos. Deus abençoe a todo o povo brasileiro. Muito obrigado. Tchau.